Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a psicóloga Francisca Pereira, daqui de Manaus, sou psicóloga clínica e sou psicoterapeuta. Atendo presencialmente aqui no meu consultório em Manaus e também atendo online as pessoas que moram em outras cidades. O meu contato está logo abaixo dos vídeos, tá? Vamos conversar hoje sobre desvio de personalidade, desvio de comportamento e doença mental. São duas coisas totalmente diferentes. Desvio de comportamento é uma coisa, doença mental é outra coisa, tá? Vamos ver qual é a diferença. As pessoas que têm desvio de comportamento ou desvio de personalidade, que é a mesma coisa, elas não são doentes, tá? Não há tratamento para desvio de personalidade, porque é o jeito da pessoa ser, tá? Transtorno de personalidade, como os narcisistas, os psicopatas e os sociopatas, são transtornos que não são medicados, tá? Porque não tem tratamento, porque é a personalidade da pessoa, é o jeito dela ser, não há tratamento. É a forma como esta pessoa se construiu como sujeito. Então, se você está se relacionando com uma pessoa que você percebe que ela muda de comportamento drasticamente, que ela tem um desvio de comportamento, um desvio de personalidade, às vezes você nem entende, acha normal ou não sabe o que é, Então preste atenção, tá? As dicas que eu vou dar, preste atenção a esse conhecimento, porque você pode estar se relacionando com uma pessoa que tem um comportamento preocupante, tá? Um comportamento não confiável, Então vamos ver direitinho aqui. Não há medicação, tá? Para a personalidade, porque não é uma doença, transtorno de personalidade. Mas há medicação sim para doenças. Vamos falar agora das doenças mentais, algumas, tá? As pessoas que têm transtorno de humor, como os borderlines e os bipolares, Quem é bipolar, são transtornos de humor, Elas podem fazer psicoterapia com o psicólogo, elas podem ser medicadas com o psiquiatra, tá? E elas são doentes realmente, Elas precisam de tratamento e certamente vão ter um resultado positivo. Eu estou falando de transtorno de humor, que são os borderline e os bipolares, tá? Essa melhora é científico, é comprovado, tá? Que com tratamento essa pessoa ela terá ganhos. Da mesma forma, as pessoas que têm transtornos de ansiedade, todo tipo de transtorno de ansiedade, tá? Eu já falei em outros vídeos sobre isso, transtorno de ansiedade, que seria agorafobia, o toque, que mais? O pânico, o transtorno de ansiedade generalizada. Esses são transtornos de ansiedade que são doenças e precisam de medicação. Da mesma forma como quem tem depressão, quem tem esquizofrenia, psicose, isso é doença, tá? E é doença e precisa ser tratado
com o psiquiatra, que passa a medicação, e com o psicólogo, que faz a psicoterapia. Tá? Essas pessoas precisam de tratamento, precisam ser medicadas, tá bom? Quando essas pessoas que estão doentes, né, os borderlines, os bipolares, quem tem ansiedade, quem tem depressão, quem tem pânico, quem tem psicose, quem tem esquizofrenia, né? Quando essas pessoas elas sentem que estão doentes, elas procuram tratamento, né? E com a medicação, junto com a psicoterapia, que é o tratamento com o psicólogo, essas pessoas acabam apresentando uma melhora do quadro delas, né? Pausa, tá? Vamos voltar aos desvios de personalidade. Quando falamos de desvio de personalidade, estamos falando de caráter, tá? Não é doença. Estamos falando de pessoas que podem ser mentirosas, pessoas que podem trair, né? Pessoas que têm um comportamento que muda, elas mudam de comportamento rapidamente, tá? Elas falam uma coisa e fazem outra. Elas são conscientes de tudo, essas pessoas. Narcisistas, psicopatas e sociopatas, elas são conscientes de tudo, tá? Elas tramam, elas sabem o que elas estão fazendo, elas elaboram situações, elas planejam conscientemente, tá? Fique atento se você está se relacionando com pessoas que têm esse tipo de comportamento. Fique atento, tá bom? Porque são comportamentos questionáveis, né? Então, essas pessoas que são psicopatas, que são narcisistas e sociopatas, elas têm uma essência que já é delas, né? E isso não muda. Elas vão passar o resto da vida sendo assim, tá? A personalidade não se muda e não tem tratamento, tá bom? Então, gente, vamos prestar atenção com quem a gente está se relacionando, né? Porque essas pessoas narcisistas, psicopatas e sociopatas, elas mentem, elas enganam as outras pessoas, elas fingem, né? Isso é desvio de personalidade, tá? Ela tem uma essência que é dela. Essas pessoas são legais para os outros, né? Ou elas são legais para você só quando é interessante para elas, tá? Quando elas querem ganhar algo, quando elas querem obter uma vantagem, aí elas são legais com você. Se a pessoa muda completamente, se ela muda completamente o comportamento dela, conforme a situação, então desconfie, tá? Porque se você é uma pessoa boa, você vai ser sempre uma pessoa boa, né? Pessoas que são boas só quando é interessante para elas são pessoas oportunistas. Mas não vamos confundir essas pessoas com pessoas que que simplesmente erram. Não vamos confundir pessoas que têm desvio de personalidade com pessoas que simplesmente erram, tá? Porque errar de vez em quando, né? Pisar na bola de vez em quando, isso é normal, tá? Acontece com todo mundo. Todos nós fazemos isso sem querer, né? Mas há uma grande diferença. Por quê? Porque as pessoas psicopatas, narcisistas e sociopatas, elas têm desvio de personalidade, elas sabem muito bem o que estão fazendo. Elas não fazem sem querer, elas fazem porque querem, tá? Elas tramam, elas sabem que elas estão atuando. Deu para perceber a diferença? Da pessoa normal que erra, que pisa na bola de vez em quando, sem querer, né? Isso é normal.
Agora, os psicopatas, sociopatas e narcisistas, eles tramam, eles planejam isso. Essa é a diferença, né? Então, essas pessoas, elas se apresentam, primeiramente, né? Elas se apresentam para a gente de forma apaixonante. Elas são maravilhosas, né? Mas fique esperto, tá? Fique atento para não cair nessas ciladas, tá? Não idealize o que não existe. Se você está num relacionamento com uma pessoa assim, não vai idealizar que ela é toda essa maravilha, porque na realidade, se ela é psicopata, se ela é narcisista, ela está apenas representando um papel para te conquistar, tá? Fique atento para pessoas muito extremas, né, que são muito perfeitas no começo. Tudo isso é planejado, tá? E de repente ela tem uma atitude contrária. Ela se mostra com muita perfeição, muito agradável, e de repente tem uma atitude contrária. Porque essa perfeição toda era uma máscara, tá? Para enganar você, né? E tem uma hora que ela mesmo se revela, tá? A pessoa com desvio de caráter, ela pode ser tanto homem como mulher, né? Qualquer um pode ser, mas elas sempre te culpam. Elas têm essa característica de culpar os outros, tá? Ela joga a culpa sempre no outro. Presta atenção, tá? Se você tem alguém que sempre está jogando a culpa em você, presta atenção, né? Desconfie. Assim que você perceber, você se afasta, tá? E se afaste o mais rápido possível, tá? Porque essas pessoas, elas são ardilosas, né? Elas são espertas. E elas percebem a sua vulnerabilidade. Geralmente elas se dão muito bem com pessoas que são muito emocionais. Porque essas pessoas que têm um emocional muito forte, elas não percebem, né? Elas são muito boas, então elas não sacam, né, que elas estão numa cilada, tá? Então fique esperto e perceba, tá? Não pegue uma culpa que não é sua, porque elas vão te culpar, mas não pegue uma culpa que não é sua. Fique atento, tá? Ou atenta, né? E procure conhecer o histórico dessa pessoa, para você saber se ela é narcisista, se ela é psicopata ou se ela é sociopata. Procure saber do passado dela, do histórico dela, como ela se relacionou com outras pessoas antes de você. Geralmente a gente sabe através da família, dos amigos, então tem que investigar para você saber aonde você amarrou o seu barco, né? Fique atento, né? Porque pessoas assim, elas sempre deixam um rastro por onde passam, né? Elas ficam conhecidas, porque elas sempre estão aprontando, né? O rastro que ela deixa por onde ela passa, né? Por onde ela já passou, isso não falha, tá? Essa é uma dica essencial, é saber o histórico da pessoa. Então, conscientize-se, se você está num relacionamento assim, tá? Procure ajuda, se conscientize, vire a página, diga não, tá? E siga sua vida em frente.
Por que eu digo diga não? Porque você vai sofrer, porque elas destroem as outras pessoas, né? Porque elas se aproveitam, porque elas tramam, elas mentem, elas enganam, elas deixam prejuízo absurdo, não só financeiro como emocional nas outras pessoas, tá? Então todo cuidado é pouco, minha gente, tá bom? Um grande abraço, fiquem todos bem, tá? E até a próxima. Beijos, tchau!